Tipo assim, ai, muito legal, mas eu nunca vou ter... Imagina que um dia eu vou ter dinheiro pra isso, sabe? Quando a gente inconscientemente falou assim, imagina que um dia eu vou ter dinheiro pra fazer isso. E são esses lugares onde nós fizemos isso que estão nos empobrecendo. Você sabia disso? Porque é quase como um contrato quando a gente faz. É um contrato com a nossa mente, é um contrato com a nossa energia, é um contrato com a nossa realidade. Quando a gente fala assim, nossa, eu jamais vou ter isso. Imagina que um dia eu vou ter dinheiro para ter isso. Imagina que isso um dia vai caber na minha vida. Então, assim, o universo só diz, ok, você pode pedir qualquer coisa e você está pedindo isso. Então, todos os lugares onde você disse tempo, espaço, para qualquer coisa que seja, que você nunca ia ter dinheiro para ter aquilo, ou isso, ou aquilo, né? Para usar um certo tipo de joia, para frequentar um certo tipo de restaurante, para viajar para certos lugares, todos os lugares onde você falou que você nunca ia ter dinheiro para isso. Vamos destruir, descriar? Está feito, certo? Agora, uma segunda consciência. A gente vai começar o clube do livro. Aí tem gente que quer ter o livro para ler junto. Eu uso o Kindle. Eu pago Kindle Unlimited todo mês. É isso aí, Flávia. Vamos destruir, descriar toda essa porcaria. E aí, esse livro que nós vamos ler aqui no Clube do Livro está no Kindle Unlimited, ok? Não, em hipótese alguma, mesmo que caia no seu colo ou que alguém te envie, não busque PDF gratuito. Não utilize PDF gratuito. Nós estamos falando de um livro que se chama A Ciência de Ficar Rico. E um dos princípios desse livro é a honra. E quando você busca um PDF, uma cópia ou qualquer coisa assim, você não está honrando o autor que disponibilizou esse conhecimento para você. Você não está honrando a editora que produziu esse livro e todas as pessoas que trabalham lá. Você não está honrando uma consciência de prosperidade. Então, não, de forma alguma, use coisa pirata, coisa copiada, PDF gratuito. Não faça isso. Isso vai totalmente contra o princípio do que a gente vai começar aqui, gente. Então, não faça isso. Se quiser, no Kindle Unlimited é baratinho, você paga lá um valor por mês. Tem esse livro, tem tantos outros livros e você está contribuindo com muita gente. Nos princípios da ciência de ficar rico é justamente a honra e a contribuição que você coloca aqui no mundo, né? Então aqui, ó, meu livro está aqui todo grifado, mas eu vou começar lá do comecinho com vocês, certo? Então eu vou ler o primeiro capítulo. É pequeno, não é grande. E nós vamos entrar com algumas ferramentas de consciência e alguns comentários sobre isso, tá bom? E me desculpem pelo meu soluço. Hoje ele quis aparecer, então eu não vou resistir nem reagir. Tá aqui. O direito de ser rico. O que pode ser dito em louvor à pobreza? O fato é que não é possível viver uma vida realmente completa ou bem-sucedida a menos que se seja rico. Nenhum homem pode elevar-se ao máximo em talento ou desenvolvimento de alma se não tiver muito dinheiro, pois para desdobrar a alma e desenvolver talento, ele precisa ter muitas coisas para usar e não pode ter essas coisas a menos que tenha dinheiro para comprá-las. O homem se desenvolve na mente, na alma e no corpo, fazendo uso das coisas, e a sociedade é organizada de tal maneira
que o homem deve ter dinheiro para se tornar o possuidor das coisas. Portanto, a base de todo avanço para o homem deve ser a ciência de enriquecer-se. O objeto primordial da vida é o desenvolvimento. E tudo que vive tem direito irrevogável a todo o desenvolvimento que é capaz de alcançar. O direito do homem à vida significa seu direito ao uso livre e irrestrito de todas as coisas necessárias ao seu pleno desenvolvimento mental, espiritual e físico. Ou, em outras palavras, o seu direito de ser rico. Página 1. Só fazer uma pausa aqui. Então, quando ele está falando, lá no começo, sobre ser rico, ele está falando sobre o direito irrevogável que todos os homens têm sobre o seu desenvolvimento mental, espiritual e físico. Oi, vai ser muito engraçado isso. Ao maior nível possível, ao nível mais alto possível. Só que quando o homem ele vive numa sociedade aonde a moeda de troca é o dinheiro e que para ele acessar o máximo de coisas possível é necessário dinheiro, então o dinheiro tem que ser parte dessa riqueza. Que a pobreza não vai possibilitar ninguém a ter o pleno desenvolvimento das suas capacidades mentais, espirituais e físicas. Você já viu pobre desenvolvido? Ai, mas tem aqueles caras lá da Índia. Ai, mas Chico Xavier. São pessoas que produzem muito dinheiro. Ganham muita coisa. Não usufruem do que próprio produzem, entre aspas, mas produzem, né? Chico Xavier produzia, assim, milhões e milhões e milhões por ano. Só que ele escolhia doar tudo isso, né? E ele não foi uma pessoa, ele foi uma pessoa muito desenvolvida espiritualmente, como exemplo para nós, mas em questão física ele não foi. Ele era uma pessoa cheia de problemas de saúde, cheio de dor, que negligenciava o próprio corpo. Então a gente tem que pensar nisso, né? Mas ele tinha acesso a todo tipo de conhecimento, de material, de possibilidades. Realmente foi uma escolha. Só que um dos direitos do homem era o direito irrevogável. É o direito irrevogável do seu desenvolvimento mental, espiritual e físico. E o dinheiro é uma moeda requerida para que a gente faça isso. Vai ser muito lindo esse meu soluço. Nesse livro, não falarei de riquezas de forma figurativa. Ser realmente rico não significa estar satisfeito ou contente com um pouco. Nenhum homem deve contentar-se com um pouco, se for capaz de usar e desfrutar mais. Quantas vezes a gente fala assim, né? Ah, eu não preciso de tanto, eu só preciso de tanto para sobreviver no mês. E aí você vai lá, cria aquele tanto, mas você sobrevive, você realmente não vive. Só que você percebe que aquilo que você pediu, você criou e pronto, né? E você poderia pedir muito mais e criar muito mais, mas você resolveu ficar ali naquilo que você decidiu que pode ou não pode ser, que pode ou não pode receber, né? Então, procura aí na sua consciência, quando foi que há, 10 anos atrás você falou, ai, se eu ganhar 2.000 reais, tá bom. Se eu ganhar 1.000 euros por mês, tá bom. Lembrando que eu tenho pessoal aqui Obrigada, Sueli. Eu tenho pessoal aqui da Europa e do Brasil, então eu vou ter que, né, o palavreado vai ter que mudar um pouco. Então, assim, sabe? Lá atrás, porque eu tive já nesse espaço. Eu olho assim, há 10 anos atrás, opa, eu lembro que eu pensava assim, se eu ganhar 3.000 reais é muito bom, já tá ótimo, já tá maravilhoso. Quando eu tava ganhando 3.000 reais, eu não tava conseguindo fazer nada na minha vida. Eu não conseguia realizar meus sonhos, eu não conseguia trocar meu carro, eu não conseguia arrumar meu carro que tava quebrado, pagar as dívidas do meu carro, e não conseguia sair dos 3.000 reais também. Por quê? Porque foi um dia que eu decidi que aquilo ali era muito dinheiro. E aí eu aprendi que eu tinha que
liberar, né, o meu teto, o meu controle, aquela decisão, aquele contrato energético que eu assinei, para poder receber mais. Tinha que ajustar o meu termostato financeiro ali, né? A finalidade da natureza é o avanço e o desabrochar da vida. E todo homem deve ter tudo o que possa contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Contentar-se com menos é pecaminoso. Quem diria isso, né? Pecaminoso contentar-se com menos. Mas quando você pensa que Deus é tudo, Deus é a abundância, é o todo, é o universo, quem é você, ser divino, que foi criado à imagem e semelhança de Deus para dizer que precisa de pouco e que não pode ter tudo, sendo que você já é o próprio herdeiro de tudo? Só que você se coloca num espaço de que ter menos é bonito, porque isso foi um controle criado pela igreja, pelos estados lá atrás. É assim, né, que se controla uma população. Com fome, com dor, né, você controla. Então, quando você ainda tá nesse controle, isso sim é pecado. Você abre mão de toda herança e abundância que você pode ter na sua vida. O homem que possui tudo o que quer para viver, toda a vida que deseja, é rico. E nenhum homem que não tem muito dinheiro pode ter tudo o que quer. E é verdade, né? Porque você pode você pode amar tudo que você tem, mas você sempre quer mais alguma coisa. A vida avançou tanto e se tornou tão complexa que até o homem ou mulher mais comum requer uma grande quantidade de riqueza para viver de uma maneira que se aproxima da perfeição. Naturalmente, cada pessoa quer se tornar tudo aquilo que é capaz de se tornar. Esse desejo de realizar possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos deixar de querer ser tudo o que podemos ser. Você pode se tornar o que você quer ser apenas fazendo uso das coisas. E você pode ter o livre uso das coisas apenas quando você se tornar rico o suficiente para comprá-las. Entender a ciência da riqueza é, portanto, o mais essencial de todo conhecimento. Não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo de riqueza é realmente o desejo de uma vida mais plena, mais abundante, mais próspera. E esse desejo é digno de louvor. Pessoas que buscam prosperar, querer ser mais ricas, elas não estão buscando só dinheiro. Elas estão buscando dinheiro para desenvolver as suas habilidades, para poder aprimorar os seus conhecimentos, ajudar as outras pessoas, viver uma vida de melhor qualidade, ser mais feliz. E gente feliz não incomoda, não perturba, pelo contrário. Gente feliz inspira, não é? Eu mesma fiz uma lista aqui dos próximos passos e as coisas que eu quero na minha vida. E lembra que tempo é dinheiro. E uma das coisas que eu pedi é mais tempo para estudar aquilo que eu quero estudar. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando. E quanto mais dinheiro eu tenho, mais tempo e liberdade eu tenho para desenvolver o que eu quero realmente desenvolver. O que faz sentido para mim. Se você pegar essas pessoas aí, muitas pessoas com depressão, você vai ver que por muito tempo na vida delas, elas fizeram várias coisas que elas não queriam fazer, mas fizeram porque a necessidade, né, a qual mental e econômica da qual elas ainda estavam presas, porque não sabiam que podiam ser mais, podiam ter mais, escolher diferente, essas pessoas por muito tempo fizeram o que não queriam fazer. E se essas pessoas talvez tivessem realmente riqueza, abundância, prosperidade, elas estariam fazendo aquilo que elas gostariam de fazer.
O homem que não deseja viver mais abundante é anormal, né? Porque alguma coisa a mais você quer, faz parte da natureza humana. E por isso o homem que não deseja ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que quer é anormal. Há 3 motivos pelos quais vivemos. Vivemos para o corpo, vivemos para a mente e vivemos para a alma. Nenhum deles é melhor ou mais santo que o outro. Todos são igualmente desejáveis. E nenhum dos 3, corpo, mente ou alma, pode viver plenamente se um dos outros for cortado da vida plena. E sua expressão. Não é certo ou nobre viver apenas para a alma e negar a mente ou o corpo. E é errado viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma. Todos nós conhecemos as consequências abomináveis de viver para o corpo e negar tanto a mente quanto a alma. E isso ele está falando sobre viver só dos prazeres, dos vícios, não desenvolver a sua mente e o seu espírito. Vemos que a vida real significa a expressão completa de tudo o que o homem pode dar através do corpo, da mente e da alma. O que quer que ele possa dizer, nenhum homem pode ser realmente feliz ou satisfeito, a menos que o seu corpo esteja vivendo plenamente em todas as funções. E é verdade. Vocês já experimentaram passar alguns dias sem saúde? Haver pessoas sem saúde? Onde quer que haja possibilidade não expressa ou função não desempenhada, há um desejo insatisfeito. Desejo é a capacidade em busca de expressão ou função ou em busca de execução. Em busca de execução. O homem não pode viver plenamente no corpo sem boa alimentação, roupas confortáveis e abrigo quente, e sem ter liberdade do excesso de trabalho. O descanso e a recreação também são necessários à sua vida física. Ele não pode viver plenamente sem livros e tempo para estudá-los, sem oportunidade de viajar e observar ou sem companheirismo intelectual. Para viver plenamente, ele deve ter recreações intelectuais e deve cercar-se de todos os objetos de arte e beleza que é capaz de usar e apreciar. Para viver plenamente da alma, o homem deve ter amor, e o amor é negado pela pobreza. A maior felicidade do homem se encontra na outorga de benefícios àqueles que ama. Ou seja, um dos maiores prazeres da humanidade é poder presentear, ajudar, apoiar aqueles que nós amamos. E se nós não temos dinheiro, não podemos fazer isso. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea na doação. O homem que nada tem para dar não pode prover seu papel como marido ou pai, como cidadão ou como homem. É no uso das coisas materiais que o homem encontra vida plena para o seu corpo. Desenvolve a sua mente e desdobra a sua alma. É, portanto, de suprema importância para ele que seja rico. É perfeitamente correto que você deseje ser rico. Você é um homem ou uma mulher normal. Você não pode deixar de fazê-lo. É perfeitamente justo que você dê a melhor atenção à ciência da riqueza, porque ela é a mais nobre e necessária de todos os estudos. Se você negligencia este estudo, está abandonando a si mesmo, a Deus e a humanidade, pois não pode prestar a Deus e à humanidade nenhum serviço maior do que tirar o melhor proveito de si mesmo. Esse foi o capítulo 1, nós vamos para o capítulo 2, mas fazendo um parênteses aqui. A gente não sabe o sentido da vida.
Mas o que a gente sabe é que a gente tem livre arbítrio para escolher, para ser o melhor que nós pudermos ser nessa vida. E ser o melhor que nós podemos ser nessa vida é também contribuir com a vida dos outros. Mas como é que você contribui com a vida dos outros se você não é capaz de cuidar nem da sua própria vida? Se você não é capaz de usufruir nem da sua própria vida? E eu amo uma frase que a gente fala em Access Consciousness, que é: e se o propósito dessa vida for apenas e nada mais do que se divertir? E se divertir, como a gente está falando aqui no livro, sobre ser você, viver a sua essência, as suas realizações, as suas capacidades, aquilo que você tem vontade de ser e de simplesmente viver. Não é ser aquela falsa felicidade que a gente fala, que tá no álcool, na bebida, nas festas. Não, não é isso. Isso não é felicidade. Tudo aquilo que rouba demais de um lado, né, que coloca energia demais de um lado e negligencia a mente, negligencia o espírito, não é riqueza. Se você está muito nas vontades da carne e do corpo, negligenciando o seu corpo, o seu espírito, a sua alma, não é riqueza. Se você está muito no intelecto, e você negligencia seu corpo, seu espírito, como muitos filósofos e ateus que tem por aí, né? Você vê, também não é riqueza. E aí se você está totalmente no espírito, você quer ser o Dalai Lama, você quer doar tudo que você tem, você quer só ajudar os pobres com o dinheiro dos outros, né? Porque se você não faz dinheiro, você vai ajudar os pobres com o dinheiro dos outros. Você precisa arrecadar o dinheiro dos outros para você ajudar os pobres. E você quer viver só pelo espírito, você vai negligenciar o seu corpo, ter um monte de doença, um monte de problema, negligenciar o seu intelecto. Isso também não é riqueza. Então, a maior riqueza que você pode fazer por você é ser feliz, é ser alegre, é investir nas suas capacidades e poder se desenvolver para que você possa contribuir com os outros. Nunca na Bíblia, em nenhum outro livro, em nenhum livro sagrado, esteve escrito que ser rico é pecado, tá? Só para você entender. Você pode buscar no Alcorão, você pode buscar no livro dos judeus, que agora fugiu da cabeça o nome, você pode buscar na Bíblia Sagrada, nenhum deles diz que é pecado ser abundante, rico, próspero. Pelo contrário, são livros que ensinam como você fazer isso. Só que por muito tempo, isso foi escondido de você para que houvesse controle da humanidade. Não foi Deus que escondeu isso de você. Foram as pessoas que tinham conhecimento desses ensinamentos. Né? Quando a gente vai lá, o próprio rei Salomão. Rei Salomão, ele fazia o Código 23, que é a própria oração da prosperidade. O rei Salomão, ele ensinou as pessoas como ficar rico. Ele foi muito rico e muito poderoso. E assim também ele pôde ajudar muita gente. Então, de onde vem essa crença de que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu? Analisa bem direitinho o que está escrito nesse versículo, você vai entender que não é sobre dinheiro, tá? Existe uma ciência de ficar rico. Há uma ciência para enriquecer, e é uma ciência exata, como álgebra ou aritmética. Há certas leis que regem o processo de enriquecimento. Uma vez aprendidas e obedecidas por qualquer homem, ele enriquecerá com certeza matemática. A posse do dinheiro e da propriedade vem como resultado de fazer as coisas de uma certa maneira. Aqueles que fazem as coisas dessa certa maneira, seja propósito ou acidentalmente, ficam ricos. Enquanto aqueles que não fazem as coisas desta certa maneira, não importa o quanto trabalhem ou sejam capazes, permanecem pobres. É uma lei natural, tal como as causas que sempre produzem efeitos similares. E, portanto, qualquer homem,
ou mulher que aprenda a fazer as coisas desta determinada maneira ficará invariavelmente rico. Que a afirmação acima é verdadeira é demonstrada pelos seguintes fatos. A riqueza não é uma questão de meio ambiente, pois se fosse, todas as pessoas de certos bairros se tornariam ricas. As pessoas de uma cidade seriam todas ricas, enquanto as de outra cidade seriam todas pobres. Ou os habitantes de um estado rolariam em riqueza, enquanto os de outro estado vizinho estariam na pobreza. Mas em toda parte vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente, e muitas vezes engajados na mesma ocupação. Quando dois homens estão na mesma localidade e no mesmo negócio, e um fica rico enquanto outro continua pobre, revela que ficar rico não é, antes de tudo, uma questão de meio ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis que outros, mas quando dois homens no mesmo negócio estão no mesmo bairro e um enriquece enquanto outro falha, indica que enriquecer é resultado de fazer as coisas de uma determinada maneira. E ainda a capacidade de fazer as coisas dessa determinada maneira não se deve apenas à posse de talento. Pois muitas pessoas que têm grande talento continuam pobres, enquanto outras que têm muito pouco talento ficam ricas. Estudando as pessoas que enriqueceram, descobrimos que elas são um grupo mediano em todos os aspectos, não tendo maiores talentos e habilidades do que os outros homens. É evidente que eles não enriquecem porque possuem talentos e habilidades que outros homens não possuem, mas porque fazem as coisas de uma certa maneira. A riqueza não é o resultado de poupança ou parcimônia. Muitas pessoas avarentas são pobres, enquanto esbanjadores muitas vezes ficam ricos. Também tampouco fica-se rico em razão de fazer coisas que os outros não fazem, pois dois homens do mesmo negócio muitas vezes fazem quase exatamente a mesma coisa e um fica rico enquanto o outro continua pobre ou se torna falido. De todas essas coisas, devemos chegar à conclusão de que enriquecer é um resultado de fazer as coisas de uma certa maneira, e eu abro um parênteses. Não importa o que você faz como trabalho. Olá, qual é esse livro? Esse livro é A Ciência de Ficar Rico. Nós estamos lendo, fazendo comentários, usando ferramentas de consciência para compreender melhor. Hoje a live é aberta, mas a partir de amanhã é só para os inscritos. Você pode aqui se inscrever na minha live, se inscrever no nosso grupo secreto, e lá você vai ter acesso ao livro completo e todas as outras lives que nós já fizemos sobre os puxões de energia, as ferramentas de lei da atração, que são incríveis, ok? De todas essas coisas, devemos chegar à conclusão de que enriquecer é resultado de fazer as coisas de uma certa maneira. Se enriquecer é o resultado de fazer as coisas de determinada maneira, e se causas semelhantes produzem sempre os mesmos efeitos, qualquer homem ou mulher que pode fazer as coisas dessa maneira pode ficar rico. Toda questão é trazida para o âmbito da ciência exata. A pergunta aqui se coloca é se esse caminho certo não seria tão difícil a ponto de apenas alguns poucos poderem seguir. Isso não pode ser verdade. Como já vimos, no que diz respeito à capacidade natural, os talentos enriquecem e as cabeças de vento enriquecem também. Os intelectualmente brilhantes enriquecem e os muito estúpidos enriquecem. Os fisicamente fortes enriquecem. Os fracos e doentes enriquecem. Algum nível de capacidade de raciocinar e entender é natural, essencial, mas no que diz respeito a essa capacidade natural, qualquer homem ou mulher que tenha inteligência suficiente para ler e entender essas palavras
certamente pode ficar rico. Então você também pode, eu também posso, estou ficando e todos ficaremos. Vou fazer aqui um parênteses antes de continuar. Inclusive eu grifei várias coisas aqui. Quando ele fala que ficar rico não é uma questão de meio ambiente, ele não está falando de pessoas que você convive. Ele está falando de lugares. Então, assim, da empresa que você trabalha, do lugar físico mesmo, sabe? Da cidade que você mora, dos lugares que você frequenta. Mas tem uma coisa muito interessante que até a neurociência comprova, que se você andar com 5 pessoas ricas, com 4 pessoas ricas, você vai ser o quinto. Por quê? Porque você começa, e é exatamente a fórmula que ele está falando aqui. Se você fizer as coisas de uma certa maneira, você vai ficar rico. Você começa a fazer as coisas por osmose. Aquelas pessoas acertaram o que era para fazer, ficaram ricas. Você começa a andar com essas pessoas por osmose. Você começa a aprender, você começa a falar como elas falam, agir como elas agem. Você começa a perceber os passos que elas dão, o que elas consomem, o tipo de conversa que elas têm. E você começa a se tornar aquilo também. Então, logo acaba que você se desenvolve, você também fica rico. E a mesma coisa ao contrário. Se você andar com 4 pessoas pobres, você vai ser o quarto pobre. Porque e a neurociência explica isso, que é a nossa forma de se adaptar, de fazer parte de grupos, de fazer parte de bandos, né? Porque somos animais que nascemos para viver em bando. Então, faz parte, você acaba se tornando aquilo. Então, você sim é uma média das 5 pessoas que você mais convive. Ai, Desirê, como é que eu faço? Meus amigos são todos cheios de crença, meus amigos são pobres, minha família é pobre, preciso abandonar todo mundo? Não é sobre isso. Mas é redirecionar o seu foco. Então, assim, você só tem amigo pobre, que só fala de desgraça, de pobreza, de necessidade, de conta, que adora botar a culpa nos outros, e você tá aqui num processo de mudança, lendo esse livro comigo, fazendo os treinamentos, buscando prosperidade. E eu já tive nesse espaço, tá, gente? Acontece sim uma seleção natural, onde algumas pessoas vão sair da sua vida, como outras vão evoluir junto com você, e tá tudo bem, você tem que ter desapego sobre isso, tá? Família. Acontece também de você olhar para eles de uma forma diferente, aprender com as crenças deles e não excluir eles da vida de vocês, mas mudar assim a forma como você frequenta, como você trata, como você conversa, saber separar. E você acaba fazendo outras novas amizades que vão estar mais ali no nível, na ressonância, porque tudo é ressonância, da sua frequência, do que você está escolhendo viver. E se você não tem, né? Como é que eu vou buscar fazer essas amizades? Você tem várias formas de fazer amizade hoje, seja por aplicativos, com grupos de Facebook, frequente lugares que falam a sua linguagem. Veja páginas na internet daquilo que realmente nutre a sua mente, não daquilo que te traz ansiedade, medo, distração, que te dá vontade de falar mal dos outros, fazer fofoca, de criticar, né? Então, assim, usa a nutrição da sua mente e da sua frequência para que você atraia esse tipo de pessoa, porque você atrai a ressonância. Frequente, de repente, cafés diferentes, né? Leva seu computador, seu livro para ler num café diferente. Façam coisas que pessoas do nível qual você está buscando ser fazem. E você percebe que vai mudando sua realidade, gente. Vai mudando. Eu tô falando isso pra vocês porque eu vivi isso. Eu vivi de frequentar amigos que só iam comprar o vinho mais barato, aqueles vinhos de 5 reais que a gente pra beber num posto de gasolina a noite toda, falando merda, sabe? E não ter merda nenhuma na vida, não criar nada de interessante, para fazer encontros de consciência com pessoas que estão criando dinheiro, que estão falando de investimento, que, né, para masterminds. Então, assim, para juntar com amigos que estão viajando o planeta todo. Então, assim, muda. Você vai deixar de querer frequentar certos lugares, certas pessoas. Faz parte. E a riqueza é isso. Uma das coisas da riqueza é isso. Então, a gente não tá falando de pessoas, tá falando de lugar físico, ok?
Além disso, vimos que não se trata de uma questão de ambiente. A localização conta para alguma coisa. Não se vai ao coração do Saara e se espera fazer negócios de sucesso. Ficar rico envolve a necessidade de lidar com homens e de estar é o que eu acabei de falar, e de estar onde há pessoas para lidar. E se essas pessoas estão inclinadas a lidar da maneira que você quer lidar, tanto melhor. Mas isso é o máximo que se pode dizer do meio ambiente, que foi tudo que eu acabei de falar. Se alguém mais em sua cidade pode ficar rico, você também pode. E se alguém mais em seu estado pode ficar rico, você também pode. Novamente, não é uma questão de escolher algum negócio ou profissão em particular. As pessoas enriquecem em cada negócio e em cada profissão, enquanto seus vizinhos do lado, na mesma vocação, permanecem na pobreza. Vou falar para vocês. Eu tenho um instituto de beleza específica, não é cabelos, coisas assim, é estética avançada aqui na França. Eu moro aqui na França tem 3 anos. O meu instituto deve ter 2 anos, quase 2 anos e meio, não mais que isso. Eu cheguei aqui quase sem falar a língua direito, falava só o básico do básico. E fui me aperfeiçoando, fui estudando, abri o meu negócio. Enquanto eu lido com várias francesas que estão vendendo suas coisas, fechando seu negócio, viraram minhas clientes e falaram pra mim, porque estética não dá dinheiro, então eu prefiro um salário fixo, então eu prefiro um contrato, porque estética não dá dinheiro. E eu assim, que está certo sobre isso? Não vou perguntar o que tá errado, porque o universo vai mostrar que tá errado. Mas por que tá certo sobre isso? Porque, cara, eu faço muito dinheiro. Eu faço bastante dinheiro. Eu não tenho do que reclamar. E tenho ainda a possibilidade de fazer mais. Estou me engajando e buscando para isso. Então, não é o que você faz. É aquilo que você acredita. Tá? Novamente, não é uma questão de escolher algum negócio ou profissão. Em particular, as pessoas enriquecem em cada negócio, em cada profissão, enquanto seus vizinhos do lado, da mesma vocação, permanecem na pobreza. É verdade que você sairá melhor em um negócio que você gosta e que é agradável para você. E se você tem certos talentos que são bem desenvolvidos, você sairá melhor em um negócio que exige o exercício desses talentos. Além disso, você sairá melhor em um negócio adequado à sua localidade. Uma sorveteria será melhor em um clima quente do que na Groenlândia. É um ponto de vista interessante, porque aqui, por exemplo, aqui na Europa, agora no inverno, porque é um hábito dos italianos, toma-se muito sorvete. Toma-se muito, sorveterias estão sempre abertas e sempre tem gente. Na Itália, então, se você vai agora na Itália, você tem fila na sorveteria e tá frio. Mas tudo bem. E um pescador de salmão terá mais sucesso no Mar do Norte do que na Flórida, onde não há salmão. É verdade. Mas além dessas limitações gerais, ficar rico não depende do seu engajamento em algum negócio em particular, mas de aprender a fazer as coisas de uma certa maneira. Se você está agora no negócio e qualquer outra pessoa em sua localidade está ficando rico no mesmo negócio, enquanto você não está ficando rico, é porque você não está fazendo as coisas da mesma maneira em que a outra pessoa está fazendo. Ninguém é impedido de ficar rico por falta de capital. É verdade, à medida que você ganha capital, o incremento se torna mais fácil e rápido, mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como se tornar rico. Por mais pobre que você seja, se começar a fazer as coisas de maneira certa, começará a enriquecer e começará a ter capital. A obtenção de capital é parte do processo de enriquecer e é parte do resultado que segue invariavelmente o fazer das coisas no caminho certo. Você pode ser o homem mais pobre do continente e estar profundamente endividado. Pode não ter amigos, influência nem recursos, mas se começar a fazer as coisas deste modo, começará a enriquecer
Gente, que palavra é? Ok. Pois causas semelhantes tendem a produzir efeitos semelhantes. Se você não tem capital, pode obter efeitos semelhantes. Se você não tem capital, pode obter capital. Se está no negócio errado, pode entrar no negócio certo. Se está no local errado, pode ir para o local certo. Pode fazê-lo começando no seu negócio atual e no lugar atual e fazer as coisas da maneira certa que causa sucesso. Então vamos lá. Agora a gente vai começar a entrar na fórmula, tá? Ainda dá tempo. Seria oportunidade um monopólio? Então, eu vou continuar a leitura. Vamos lá. Nenhum homem permanece pobre porque a oportunidade lhe foi tirada, porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e colocaram uma cerca em torno dela. Você pode ser excluído de se envolver em negócios em certos ramos, mas os outros canais abertos para você. Provavelmente seria difícil para você conseguir o controle de qualquer dos grandes sistemas ferroviários. Esse campo está bastante bem monopolizado. Mas o negócio ferroviário elétrico ainda está na sua infância. E oferece muito espaço para o empreendimento. E serão apenas alguns anos até que o tráfego e o transporte aéreo se tornem uma grande indústria. Em todos os seus ramos dará emprego centenas de milhares e talvez milhões de pessoas. Por que não voltar sua atenção para o desenvolvimento do transporte aéreo em vez de competir com J.J. Hill e outros por uma chance no mundo ferroviário a vapor? Lembrando que esse livro, ele é da época que a gente ainda andava de trem. Gente, esse livro ele é muito antigo. Assim, aqui na Europa a gente anda de trem, mas que o trem era a vapor, vamos dizer assim, sabe? Da época onde estavam começando a falar sobre os novos trens, sobre os metrôs e tudo mais, tá? Então esse livro ele é antigo, ok? Mas a gente tem que entender o que ele está falando aqui como exemplo, né? Você não vai entrar no mercado que está ultrapassado, por exemplo. Você não vai agora começar a fabricar máquina de escrever, que talvez daqui a alguns anos, quando algumas pessoas quiserem colecionar, você faça dinheiro com isso. Mas agora você não vai fazer. Você não vai abrir uma lan house, sendo que todo mundo hoje em dia tem cinco aparelhos diferentes em casa, né? A não ser que seja num bairro que as pessoas são mais necessitadas. Então, assim, que nem anos atrás a gente falava muito sobre Bitcoin, e todo mundo achava que era furada. Ontem a Rússia anunciou que vai só fazer negociações em Bitcoin. O Trump anunciou que vai comprar Bitcoins para a reserva econômica dos Estados Unidos, e o Bitcoin tá assim, ó, disparando, e todo mundo tá comprando Bitcoin, porque hoje é o maior investimento que existe. Então, assim, e vai aumentar, gente. Eu também já tô investindo bastante lá, tô investindo um monte. Então, assim, esteja sempre, em vez de você perder tempo, TikTok, vendo um monte de besteira, vai assistir vídeo de economia, tem vários vídeos muito interessantes aqui no TikTok de ideias de negócios para renda extra, para você fazer dinheiro em casa, para você fazer dinheiro na sua cidade, para você mudar de trabalho. Tem muitas contas assim. Então busque isso, informe-se. O que ele está querendo dizer aqui pense à frente do seu tempo, né? Coisas que estão ali começando ou coisas que são essenciais para a população, como, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha com neurociência, com terapias e com estética. Hoje nós estamos vivendo um boom mundial onde todo mundo precisa desse tipo de cuidado, todo mundo busca. Toda mulher, principalmente um dinheirinho que sobra, a gente vai lá, a gente vai investir na nossa beleza, senão a gente vai fazer uma terapia, ficar mais zen, mais relaxada, né? Contribuir com a nossa mente. Deveria ser assim, pelo menos, com o nosso desenvolvimento pessoal. Então, assim,
Não vejo, não, tem muito terapeuta, tem muito esteticista, tem, mas tem muita demanda também. Então, onde tem demanda, tem mercado. Mas você não vai, como eu falei, abrir uma lan house, uma fábrica de máquina de escrever, essas coisas que não se usa mais, não tá se usando, né? Vai se informar do que é o futuro. Por exemplo, eu tenho, aqui na França, as coisas, eu tenho uma vantagem que as coisas, tecnologicamente, é que elas são um pouco atrasadas. As pessoas aqui ainda têm muito essa cabeça, apesar de ser um país muito rico, as pessoas ainda têm essa cabeça de ser o que a gente chama no Brasil de CLT, né? O contratado, viver aquele salário, só para pensar sempre na aposentadoria, só viver na aposentadoria. Porém, eles têm um poder de compra um pouco melhor, o que faz a vida também ser um pouco mais proveitosa. Eles conseguem viajar mais, comprar casa, comprar carro. Talvez eles não saibam o valor do que eles têm, né? Que aqui, por exemplo, você se compra uma BMW, uma Mercedes, muito mais fácil que no Brasil. Mas talvez eles não tenham noção que para eles é normal. Então, para eles isso não é ser rico, sabe? Então, é ponto de vista. Mas, assim, por exemplo, eu agreguei tanto nos meus atendimentos de estética, como de terapia, de neurociência, tecnologias, e venho agregando. Eu tenho muitos conhecimentos que eu trouxe do Brasil, que aqui tá começando. Então, eu disparei lá na frente. Eu tenho sempre muito paciente na minha clínica, muito. Porque eu faço muita coisa que ainda não se faz aqui. E como ele falou, né? Você pode ir também para outro lugar. Eu descobri essa demanda no mercado francês. Eu descobri essa demanda no mercado europeu. O mercado português já está se equiparando ali ao quase o brasileiro, porque a gente tem muito brasileiro que foi para lá. Mas assim, eu descobri um mercado muito livre para mim, né? E às vezes aquilo que você gosta de fazer e quer fazer... Você já ouviu aquele ditado, né? Que fala assim... Uma garrafa de água no mercado custa 50 centavos, uma garrafa de água na padaria custa R$2 e no aeroporto custa 10. Então não é a mesma água, é a mesma marca, vai matar a sede igual, só que aonde ela está, ela gera mais valor, entende? Então é a mesma coisa. Se você já faz algo que você gosta, que você quer continuar fazendo, procure onde esse mercado é requerido. É isso que ele está querendo dizer aqui para nós. Agora, se você não faz algo que é escalável, algo que vai te trazer, que te possibilita ter mais ganhos, então procure um mercado que é escalável. Algo que você consiga, seja uma renda extra, um segundo trabalho, o que for. Então é isso que ele está falando aqui para nós. Então eu descobri um mercado maravilhoso aqui, que quem tem olho em terra de cego, um olho em terra de cego, é rei. Então eu, graças a Deus, tenho prosperado muito, porque fui inteligente. E tô sempre buscando, né? Se vocês me seguirem nas outras redes sociais, vocês vão ver que eu tô sempre viajando para fazer formações, para me atualizar, seja na parte de expansão de consciência, neurociência, ou seja no mundo da beleza. Eu tô sempre em congressos, eu acabei de voltar de Miami, fui lá fazer uma especialização com o Dr. Hollywood, com o Dr. Rei, já trouxe um monte de novidade pra cá. Então, assim, acabei de voltar da Itália, tava fazendo mais uma classe avançada de Access Consciousness, eu não paro. E eu amo fazer isso. Amo fazer isso. Dar dicas para clarear melasma. Rose, tem que ir lá no no Instagram da minha clínica, aí eu te falo, mas aqui não é o nosso assunto, meu amor. Mas depois eu vou falar, já que vocês tocaram nesse assunto, sobre o lado emocional do melasma, tá? Porque ele é totalmente emocional e aí traz para o nosso assunto aqui de neurociência, que tem tudo a ver, ok? Então, continuando. É bem verdade que se você é um trabalhador no setor siderúrgico, tem muitas poucas chances de se tornar o dono da fábrica em que trabalha, mas também é verdade que se você começar a agir de uma certa maneira, você pode logo deixar o emprego no setor siderúrgico. Você pode comprar uma fazenda entre 10 e 40 acres e se desenvolver em negócios como produtor de alimentos. Há uma grande oportunidade neste momento para homens
que viverão sobre pequenas extensões de terra e cultivarão a mesma intensivamente. Em períodos diferentes, a maré de oportunidades se estabelece em direções diferentes, de acordo com a necessidade do conjunto. Ou seja, o que acabamos de falar, né? O que está sendo requerido aí onde você está? O que essa maré está pedindo? E com o estágio particular de evolução social que foi alcançado. Atualmente, na América, está se voltando para a agricultura e para a indústria e profissões associadas. Isso, gente, livro da Revolução Industrial. Então, ele está dando um exemplo. Presta atenção nos dias de hoje. Informe-se. Você tem a rede social aí na sua mão para quê? Para se informar, tá? Hoje, a oportunidade está aberta, trabalhador da fábrica, tá? Está aberta perante empresários que abastecem o agricultor e perante o profissional que atende o agricultor e que serve de classe trabalhadora. A abundância de oportunidades para o homem que vai à maré, em vez de tentar nadar contra ela. Qual é a maré que a gente está vivendo hoje, gente? Maré do digital. Maré do digital, serviços digitais, atendimentos digitais, produtos digitais, YouTube, TikTok, Instagram, Hotmart, todas essas coisas. Eu não gosto de vender curso, não quero, não sei ensinar nada. A live vai terminar. Se inscreve aqui, gente, que já eles vão derrubar minha live. Que negócio é esse? Voltou. Então, assim, é o digital. Então, o que você pode fazer no digital? Um design gráfico. Você pode fazer uma produção de conteúdo, estudar sobre inteligência artificial, produzir texto. Tem muita coisa. Já é uma indústria. É a indústria que a gente está vivendo, né? Não gosto de nada disso. Gosto da aula de yoga. Dê aula de yoga, mas dê aula de yoga online também. Que isso vai escalar muito o trabalho, sabe? Tudo é possível hoje. Então, perceba a maré do que nós estamos vivendo e adapte seu trabalho para isso. Adapte seu trabalho para isso. Por exemplo, vou dar uma dica aqui para vocês. Já que a nossa amiga ali falou do melasma. Você sabia que todas essas luzes, né? Computador, celular, ring light, que nós usamos muito mais hoje na era do digital, porque estamos toda hora online, produzindo conteúdo e tudo mais, aumentam o grau de melasma? A luz do celular aumenta o grau de melasma. E aí eu desenvolvi uma propaganda baseada nisso, voltada para as pessoas do marketing digital. Então, minha propaganda chega até essas pessoas para elas entenderem a importância de tratar a pele. E hoje é possível você direcionar esses nichos. Então, entende? Não só para o marketing digital, mas para todas as pessoas que estão com o celular na mão o tempo todo. Isso aumenta o grau de melasma. Então, eu fiz esse tipo de propaganda e a pessoa viu aonde a minha propaganda? Ela viu no celular. Então, é claro que ela é um cliente potencial. Ela é uma pessoa com melasma, tá vendo minha propaganda no celular, com a luz do celular na cara. Entende? Então, a gente tem que pescar. Abrir a mente para aquilo que está disponível e usar tudo aquilo que está disponível para ter facilidade e criar novas possibilidades na nossa vida, certo? Então, tem que surfar na maré, em vez de tentar nadar contra ela. Vou só concluir esse parágrafo. Assim, os trabalhadores, tanto quanto indivíduos como classe, não são privados de oportunidades. Os trabalhadores não estão sendo oprimidos pelos seus patrões. Eles não estão sendo pisoteados pelos grandes grupos, como classe. Eles estão onde estão porque não fazem as coisas de uma certa maneira. Se os trabalhadores da América decidissem fazê-lo, poderiam seguir o exemplo de seus irmãos na Bélgica e em outros países e estabelecer grandes lojas de departamento, indústrias cooperativas. Poderiam eleger homens de sua própria classe para cargos e aprovar leis favoráveis ao desenvolvimento das indústrias cooperativas. E em poucos anos poderiam tomar posse pacificamente do campo industrial. Então, começa hoje, tá? Então, assim, eu ainda não entrei na fórmula. Ele tá só especulando, mas não entrou na fórmula. Mas a fórmula é fácil e é muito interessante. E eu vou entrar nessa fórmula
amanhã, ok? Amanhã nós continuamos a nossa live e eu vou continuar com a leitura do livro, com os comentários, com as ferramentas de consciência, de neurociência. Como é que você faz para participar? Você vem aqui, não sei se está aparecendo a estrelinha, você se inscreve na estrelinha. Se não está aparecendo, vai lá no meu perfil, embaixo da foto está escrito inscrições, você se inscreve e você vai entrar no nosso grupo secreto. E a gente vai continuar a leitura do livro, todos os comentários e as ferramentas de consciência. Lá no grupo secreto já tem vários puxões de energia, de dinheiro, de possibilidades, de tudo que mudam a vida, estão disponíveis ali para você maratonar e fazer um movimento diferente na sua vida. Então vamos surfar nessa maré juntos, ok? Gratidão para quem esteve até agora aqui comigo. É muito maravilhoso compartilhar isso com vocês. Passei do tempo, li mais do que deveria ler, do que eu prometi. E amanhã eu espero vocês na live dos inscritos para continuar essa leitura e continuar contribuindo, expandindo a nossa mente. Beijo no coração. Obrigada, Mari.